Eu sou o Gabriel Frois. E eu sou Vanessa Weber e você está no compilado do Código Fonte TV. Seja muito bem-vindo a esse compilado de número 183 que contempla as notícias do dia 18 de janeiro até o dia 24 de janeiro. E nós vamos começar esse compilado para quem está em busca de se especializar. Inteligência artificial, cibersegurança e dados. 3 temas que estão em alta quando falamos de tendências para 2025 e para os próximos anos também, que sem dúvida alguma irá trazer oportunidades para quem tiver conhecimento avançado. E na pós-tech da FIAP você encontra essas e outras formações. E cada aula você aprende novos conceitos e parte lá para o desenvolvimento de soluções práticas para aplicar justamente o que foi aprendido. Os cursos são online e nós conhecemos os bastidores da produção desse conteúdo. A qualidade deixou a gente de boca aberta. Então nós vamos deixar um link aqui na descrição desse episódio para você conhecer todos os cursos. Se matriculando até o dia 31 de janeiro, você ainda garante 10% de desconto em todo o curso. Olha, é um baita desconto, então aproveita, hein? Se você já tem experiência com desenvolvimento e quer se especializar em arquitetura de software para enfrentar aqueles desafios mais sinistros em grandes projetos e empresas, você tem que conhecer também o MBA de Arquitetura da Full Cycle. O interessante dessa formação é que mesmo que você não tenha uma graduação, você pode cursar o MBA, que nesse caso vai te dar um certificado de extensão universitária. E se você já tiver uma graduação, o seu certificado vai ser de uma pós-graduação Lato Sensu, ambos reconhecidos pelo MEC. O MBA de Arquitetura da Full Cycle é voltado para o ensino prático com 4 pilares: arquitetura de soluções, arquitetura de software, DevOps e SRE, e soft skills. Tudo o que você precisa para ser capaz de liderar, arquitetar e entregar projetos de grande porte em grandes organizações. E nós vamos deixar o link para você conhecer esse e os outros cursos da Full Cycle aqui na descrição. E lá você também pode agendar um bate-papo com a equipe da Full Cycle, que eles vão entender qual é o seu momento profissional e avaliar se essa é a melhor escolha nesse momento para sua carreira. E bora para as notícias. Olha, Donald Trump anuncia $500 bilhão de investimentos em IA. $500 bilhão soa muito, né? Mas 500 bilhões também, né? Na terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Sam Altman, Larry Ellison e o CEO da SoftBank, Masayoshi Son, anunciaram em conjunto o chamado Projeto Stargate. A iniciativa busca investir $500 bilhões nos próximos 4 anos para o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial. Trump explicou que o objetivo é manter essa tecnologia dentro do país e fazer frente a competidores como a China. Ele classificou o cenário como emergencial e se comprometeu a trabalhar em cima das necessidades energéticas dessas empresas. Donald Trump ainda comemorou que o projeto Stargate pode ser responsável pela criação de mais de 100 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos de forma praticamente imediata. Nesse momento, 10 data centers para a iniciativa já estão sendo construídos no Texas e o projeto Stargate estuda locais para a construção de outras unidades de pesquisa e desenvolvimento. Entretanto, o anúncio foi foco de polêmica nos bastidores. Elon Musk, que é um certo rival da OpenAI, contestou que a startup tem a caixa para contribuir para a iniciativa. Sam Altman reforçou o compromisso da sua empresa e replicou que Elon Musk deveria pensar melhor para a América, principalmente agora que ele ocupa um cargo no governo Trump. O CEO da OpenAI ainda alfinetou o Musk. Eu percebo que o que é ótimo para o país nem sempre é o ideal para suas empresas. Ih, vai ficar trocando farpa agora os dois, é isso mesmo? Então, mas vamos falar da iniciativa, né? Vamos. $500 bilhões, ou seja, eu acho que é o maior investimento em inteligência artificial, pelo menos que a gente tem notícia até o momento, né? A não ser que a China tenha conseguido investir mais nisso. Eu duvido. O que é possível, porque lá também rola o governo por trás, né? Então, não duvido. Agora, não são só essas 3 empresas aí, Oracle, SoftBank e a OpenAI, né? NVIDIA, ARM, Microsoft e muitas outras empresas também estão envolvidas no projeto, inclusive para fazer aportes financeiros, né? Então, essa coisa dos $500 bilhões, quem falou, inclusive, foi o CEO da SoftBank, que antes tinha falado que iria investir 100 bilhões depois que o Trump ganhou, e agora ele vai trazer 500 bilhões. Mas não sei exatamente como é que vai ser o rateio. O Elon Musk até tweetou isso, que a própria OpenAI não teria o dinheiro para bancar isso. Nisso eu acredito, até porque a OpenAI ela é deficitária ainda e provavelmente... E é sem fins lucrativos, pelo menos por enquanto. Não, mas a grana que ela teria
para embutir um projeto desse, eu acho que não seria o suficiente. Mas o Satya Nadella, em uma outra entrevista, ele mesmo já falou, ok, eu garanto os meus 80 bilhões. Então, e aí o Elon Musk disse, ok, ele tem o dinheiro. Eles, pelo menos, eles têm o dinheiro. Satya tem o dinheiro. Eu adoro ficar olhando essas tretas desses trilhardários e que realmente têm poder de investir nesse tipo de tecnologia. Entendo ali os Estados Unidos estarem realmente tentando se proteger, porque é uma questão de defesa também, né, cibernética e em outros pontos, justamente visando ali, por exemplo, uma China que a gente nunca sabe muito bem o que acontece. Então, tem que ter esse tipo de investimento. O valor assusta, mas vai ser aí ao longo de um tempo e a gente já viu que vai ter benefício de criação de empregos também, né? Agora, a gente tem que ficar de olho também, essa parte de país, né, competitividade do país, eu acho que é super válido. Agora, será que essa junção de empresas também não cria um monopólio também muito grande para esse uso da inteligência artificial, né? Eu vou ser bem sincero, eu não sou um cara que confio assim, no Sam Altman, eu acho que ele é um cara muito polêmico, muitos problemas assim, pessoais, muitos problemas, inclusive, dentro do trabalho. Ele age de uma forma muito marqueteira, ou seja, ele sabe vender o peixe dele também, né? Não que a OpenAI não tenha qualidade nos produtos que ela está mostrando, mas ele é um cara que acho que fomenta muito um tipo de hype, dizendo, por exemplo, que ele já sabe agora como vai fazer a AGI e a gente percebe que isso está muito longe ainda de acontecer. Não sei se com essa iniciativa isso vai ser possível. Quer dizer, não sei. Eu acho, assim, no fundo do meu que eu acho que é praticamente impossível isso, tá? Mas eu acho que vai continuar evoluindo num ponto, assim, surpreendente, ainda mais com essa quantidade. Mas tem vários pontos que ainda são incógnitas, né? Eu acho que a gente fica com essa pulga atrás da orelha por conta do Sam Altman. Quem acompanha a gente aqui sabe por quê, né? Toda vez que sai alguém da empresa, e são pessoas ali muito ligadas ao board da empresa, responsáveis e tudo mais, o pessoal sempre sai com o pé atrás. E muitos falando a respeito de que, não, acontecem coisas que não são tão claras, que não estão abertas. Então, tem sempre um ar de mistério, um ar de alguma coisa que tá acontecendo que a gente aqui de fora não consegue acessar e não faz ideia do que é. E não é qualquer um, né? Exatamente. Então, isso realmente deixa a gente com o pé atrás com relação à pessoa que comanda a empresa. E aí já viu, né? Por isso eu concordo com você. Não é aquela pessoa que nossa, vamos deixar aqui o destino da humanidade. Ou com os Estados Unidos, que sem dúvida nenhuma é uma grande potência. Então, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Mas vamos ver como é que vai sair essa iniciativa. Sem dúvida nenhuma vai dar frutos, né? Mas diga você aí também nos comentários. A gente quer saber, porque esse é um projeto que a gente... Gigantesco. É gigantesco. Então, nos próximos 4 anos, cara, a gente vai ouvir muito falar sobre isso. É o projeto Stargate. Então, vai provavelmente aparecer aqui no compilado mais vezes, até porque a gente quer saber desenvolvimento de novos modelos, para que vai estar sendo utilizado, se realmente está sendo empregado esses bilhões todos, se gerou realmente essa quantidade de empregos, ou seja, oportunidades que provavelmente não vai ter mão de obra qualificada dentro dos Estados Unidos, né? Por isso que se especializar também, para quem trabalha criando modelos e treinando modelos e sabendo trabalhar bem com machine learning e todas as tecnologias que estão em torno ali de inteligência artificial, eu acho que vai se abrir um mercado também para o Brasil também, para quem trabalha para fora, né? E do ponto de vista de país, a gente vai acabar perdendo mais competitividade. Eu acho que isso aí não vai ter jeito, né? Mas isso aí não vai ser inerente só ao Brasil, né? Vai ser... Basicamente todo o restante. Certo? Eles. Gartner calcula jornada difícil para quem migrar do VMware. A debandada do VMware não vai terminar, segundo um levantamento realizado pela consultoria Gartner. Porém, o mesmo estudo calcula que os custos dessa migração serão mais pesados do que se imaginava. O documento, Estimating of Large Scale VMware Migration, é assinado pelo analista Michael Werrilow e conclui que as empresas devem se preparar para um projeto longo, arriscado e caro. O levantamento modelou como seria migrar cerca de 2.000 máquinas virtuais para aproximadamente 100 servidores e descobriu que os prazos oscilam entre 18 e 48
meses. Uou. Caraca, com custos que variam de 300 a 3 mil dólares por máquina virtual, Uou. dependendo do serviço externo escolhido. Desde que a Broadcom adquiriu a VMware, a política de licenciamento da ferramenta foi alterada e tem gerado reclamações entre os clientes em relação à disparada de preços e formas de pagamento. Mesmo assim, o analista Michael Wardlow detectou incertezas sobre o processo de migração. Entre aspas, todos estão perguntando o que os outros estão fazendo. E os outros estão perguntando o que todos estão fazendo. Então, ninguém está realmente fazendo nada. Achei o máximo essa observação dele. Ele teme que boa parte das empresas que deseja abandonar o VMware deve passar 2025 indecisa ou planejando essa migração. O relatório ainda acredita que o VMware pode se tornar o novo mainframe, persistindo em empresas com estruturas complexas demais para serem migradas. A gente falou isso na semana passada ou retrasada, né? Que teve uma empresa que construiu ali uma solução para conseguir passar por cima do VMware, mas foi uma solução específica para um ponto ali específico, né? Então, por mais que ele esteja aberto, acho que não vai atender a todos, mas pode ser um ponto de partida, visando aí esse valor e o tempo todo necessário. Ou seja, essa debandada toda da solução, justamente por conta de mais um caso de mudança de política de licenciamento, né? É verdade. Algo que provavelmente teria o objetivo de melhorar o uso de uma ferramenta, acaba afundando uma ferramenta. Ou seja, a tecnologia ela surge, mas por conta de decisões de negócio, ela pode gerar uma demanda não esperada de uma migração, de algo que provavelmente as empresas já investiram e vão ter que reinvestir para mudar a solução, né? Porque se está tendo essa debandada é porque justamente esse licenciamento ficou praticamente impossível para as empresas. Então conta pra gente aqui se a sua empresa aí onde você trabalha utiliza esse serviço e qual o percentual de aumento aí, se tem alguma estimativa nos custos, se realmente mudou, porque o que a gente está vendo aqui é a empresa sofrendo para poder pagar, né? Agora, quem está migrando aí para KVM, por exemplo, para outras soluções, quem desenvolveu uma solução que consiga fazer essa migração de aí, forma tranquila ali, né? Ou pelo menos que seja mais rápida do que 48 meses. Imagina, 2 anos para você conseguir migrar. E mais barata. E mais barata. Cara, olha. vai ficar... É o próximo bilionário, provavelmente. Ó, verdade. E você já deve ter reparado, né? Que a gente já está aqui com um episódio usando as nossas tech t-shirts da Insider. O bom que essa camisa aqui, né? Mesmo quando tá aquele calor danado, o pretinho básico da Tech T-shirt deixa você realmente confortável. Justamente porque o tecido tem regulação térmica, também tem aquele protetor para anti-odor, né, Gabriel? Pra gente continuar cheirosinho. E dura bastante, hein? Muita ó, coisa. Para provar, eu falei no outro episódio, essa camisa aqui, ó, que vocês estão vendo, não tem efeito não, tá? Essa aqui foi a que eu levei pra praia, tá? A praia pegou sol, pegou areia, pegou água salgada. Botei na máquina, um sabãozinho, tranquilinho. Tá nova. Maravilha. E nem precisou passar. Isso é um espetáculo de camisa. Muito bom. Então, nós vamos deixar aqui na descrição o link para você ir lá também acessar e poder comprar a sua Tech T-shirt ou outro produto qualquer da Insider. E você utiliza o nosso cupom, o código 15, que vai te garantir 15% de desconto, viu? E olha a notícia, Bitbucket sai do ar. Não tá fácil para os devs, né? Na semana passada, o GitHub passou por uma queda e saiu do ar, e dessa vez foi o Bitbucket que sofreu uma interrupção do serviço. A falha aconteceu na terça-feira e persistiu durante horas. Segundo o comunicado oficial, houve uma saturação do banco de dados que impactou todas as operações do Bitbucket. Até o site oficial da ferramenta foi derrubado durante o período. A raiz do problema foi identificada e tanto o site quanto as operações Git foram restauradas horas depois. Porém, as pipelines continuaram sofrendo degradação por mais algumas horas até serem resolvidas pela equipe de manutenção da Atlassian. O primeiro registro da queda aconteceu às 12h30, horários de Brasília. Somente às 17 horas, a Atlassian emitiu um informe de que tudo tinha sido restabelecido. Todos os serviços Git, Web, API e Pipeline estão agora operacionais. Continuamos monitorando a confiabilidade do banco de dados e dos pipelines. A empresa também confirmou que não foram registrados impactos em consequência do problema. Entretanto, a Microsoft alega que a queda interferiu com os serviços do Visual Studio App Center no dia seguinte. Até o momento, a Atlassian não revelou a causa da queda do Bitbucket. A solução atualmente é utilizada por cerca de 10 milhões de devs no mundo todo. Ou seja, o Bitbucket, inclusive, foi a solução que eu comecei a usar antes até do GitHub. Pois é, né? Porque ele fornecia ali repositório privado, né? E já tinha a parte de CI/CD
muito bem feita, de pipeline, antes de surgir aí GitHub Actions e tudo, né? Eu acho que foi até uma inspiração que o pessoal do GitHub utilizou. E sempre foi muito mais simples, né? Hoje em dia, não. Hoje o GitHub realmente... Correu atrás. Mas o Bitbucket é top, assim, é muito bom de utilizar. De qualquer forma, me surpreendeu aqui, né? Tem um serviço do Visual Studio que utiliza eles, né? Eu acho que a Microsoft tinha que jogar tudo pro GitHub, né? Já é dela, né? Vamos lá. Mas é bom também. Prova que o serviço deles é bom, viu? Bom. Diz aí se você foi afetado aí por essa queda no Bitbucket. E a nova versão do Wine abre o ano com muitas melhorias. Olha que bom. O Wine 10.0 foi lançado nessa semana com nada menos do que 6.000 mudanças individuais. Isso é o resultado de um ano inteiro de desenvolvimento intensivo, visando melhorias em desempenho, compatibilidade e experiência visual. Um dos destaques da versão é o suporte total para a arquitetura ARM64EC, ou ARM64EC, que passa a estar no mesmo nível do ARM64. Isso permite que os desenvolvedores criem módulos ARM64X híbridos que combinam código ARM64EC e ARM64 em um único binário. O Wine 10 também introduz emulação ao x86 de 64 bits usando o ARM64EC. Esse recurso permite que os processos internos do Wine sejam executados nativamente, reduzindo a necessidade de emulação. Outra grande novidade é o suporte para a escala DPI elevada. A funcionalidade oferece melhor experiência visual para o usuário de aplicativos Windows dentro do Linux, ajustando automaticamente melhorias visuais em telas de alta resolução, mesmo para aplicativos sem suporte. O comportamento de escala na tela também pode ser customizado pelo usuário através de configurações de ajuste fino. Ainda na parte gráfica, o Wine 10 também traz suporte para renderização de janela Vulkan no X11 e compatibilidade com o Vulkan 1.4.303. Melhorias adicionais incluem aprimoramento de renderização 3D para aplicativos, suporte para as últimas atualizações do Direct 3D e extensões dinâmicas do Vulkan. Ou seja, para quem utiliza o Wine, a gente já falou dele aqui no compilado, né? Algumas vezes. Essas mudanças realmente eu acho que vão mudar da água para o vinho. Nossa senhora. Eu tinha que falar isso. Depois dessa observação, não tem mais nada o que dizer. Eu acho que, bom, a gente aqui, eu nunca utilizei o Wine, então me diz aí você se utiliza, o que tem achado, se já experimentou essa nova versão, e provavelmente você encontra mais informações a respeito dele lá no Diolinux, né? E nova versão do React Native traz poucas mudanças. O React Native chegou na versão 0.77 nessa semana, com algumas melhorias. Depois do furacão de mudanças da versão anterior, que implementou a nova arquitetura como padrão, agora é a hora para os desenvolvedores terem uma atualização mais tranquila. Geralmente é assim, né? Eles lançam um modelo de uma arquitetura, muda tudo, e aí eles vão lançando melhorias pequenas, né? Exatamente. O primeiro destaque do React Native 0.77 está no suporte ampliado para CSS, permitindo maior controle sobre o layout, dimensionamento e mesclagem dos aplicativos, buscando uma maior aproximação do que se pratica na web. Propriedades como Display, Contents, Box Sizing, Mix Blend Mode e Outline passam a ter suporte dentro do React Native. Visuais mais complexos podem ser conseguidos agora de forma simplificada, com menos código na biblioteca. O novo React Native ainda traz suporte total para paginação de memória de 16 KB. Com a versão 15 do Android, o Google está buscando melhorias de desempenho para novos aplicativos através do novo paradigma. Entretanto, aplicativos anteriores baseados em 4 KB correm o risco de se tornar incompatíveis em dispositivos futuros. O Google está incentivando os desenvolvedores a fazerem a migração para a nova paginação de memória e o React Native está acompanhando essa evolução. Da mesma forma, a nova versão da biblioteca está modernizando o template de comunidade, migrando para Swift, enquanto continua a oferecer suporte e manter compatibilidade com o Objective-C. Ouvindo essas coisas todas, eu acho que o React Native realmente passa a ser uma das melhores soluções, né? Já era as melhores soluções para desenvolvimento de aplicações, mas lembrei aqui de uma coisa que aconteceu com a gente. A gente tem um tablet, por exemplo, que a gente usa para usar como teleprompter, e ele simplesmente de um dia deu uma atualizada e crashou. Bichou, o Android, né? Aí agora, as aplicações que a gente usava estão dando problemas também. Eu tive que restaurar de fábrica. É um tablet mais antigo, ou seja, uma atualização do Android causou problemas. E aí agora as aplicações, elas estão meio que incompatíveis. A gente usa poucas aplicações nesse tablet e provavelmente
é desenvolvido aqui com alguma dessas, porque tem muita WebView, né? Aplicações que a gente usa. Não que tenha algum problema de incompatibilidade do React Native com WebView, nada disso. Mas a gente vê esse tipo de problema de renderização. Por ser um dispositivo mais antigo, a gente vê que aplicações que às vezes utilizam coisas mais modernas ali, de renderização, o pessoal acaba degradando performance e até a usabilidade da aplicação. E aí, qual o problema disso? A gente se vê aqui tendo que trocar de dispositivo, mesmo tendo... mesmo que esse ainda atendesse a gente ali, né? Já que a gente utiliza para uma função muito específica e poucas horas ali na semana. Então, não teria problema a gente continuar com esse dispositivo por mais um longo período de tempo. Mas chega num ponto que realmente vai ficando impossível de você atualizar essas aplicações, justamente também porque cai nesse tipo de atualização, né? Como a gente viu aqui. A partir do momento que o Android, que é o sistema operacional, muda algo tão complexo quanto o sistema de paginação de memória, as aplicações têm que, de alguma forma, correr atrás e realmente se atualizar. Senão, não tem jeito, né? Vai acabando ficando tudo incompatível. E aí, hardware um pouquinho mais antigo não funciona tão bem assim. E aí tem aquela avalanche toda de ter que trocar. Não tem jeito, né? É a tal da obsolescência programada que acontece. Microsoft adora fazer isso, tá aí ó, o Windows 10 e o Windows 11, que não deixa mentir. E para Android já acontece direto. iOS também é outro Apple que é tá outra ali também. no topo quando se fala desse tipo de coisa, né? A gente tem iPad aqui que virou... Peso de papel. Peso de papel, descanso de copo. e a gente não consegue fazer praticamente nada com ele, né? Verdade. Pois é. Esse é o problema aí da tecnologia. E a JetBrains lança seu próprio assistente de código por AI. Nem Copilot, nem Code, nem Code Assist, a JetBrains escolheu um nome muito mais informal para batizar o seu próprio assistente de código por inteligência artificial. Zé. Pode ser, né? Poderia ser Zé. Zé. Não é o Zé, não. Mas nessa semana a empresa apresentou o Juni. É uma espécie de junho, é isso mesmo? June. Uma ferramenta que vai muito além de apenas sugerir código para os desenvolvedores. De acordo com a JetBrains, com o June, você vai delegar totalmente tarefas de rotina ao seu próprio agente de codificação pessoal ou colaborar com ele para executar tarefas mais complexas em conjunto. June opera, então, como um agente de IA, resolvendo rapidamente desafios que levariam horas para serem completados por seres humanos. Benchmarks apontam que June é capaz de solucionar 53,6% das tarefas na primeira tentativa sem ajuste fino. Segundo a JetBrains, os desenvolvedores seguem capazes de revisar rapidamente as alterações propostas, manter o contexto do projeto e orientar decisões críticas. A meta é manter o desenvolvedor no controle total. Porém, a JetBrains admite que o código gerado por IA pode ser tão falho quanto o código escrito pelo desenvolvedor. Com o poder dos LLMs internos da empresa, June pode elevar a qualidade do software produzido. June está atualmente disponível somente para o IntelliJ IDEA Ultimate e o PyCharm Professional. Suporte para o WebStorm está programado para vir em seguida. Nesse momento, June está em fase de testes e os interessados precisam aguardar em uma lista de espera para experimentar a ferramenta. Pois é, ficaremos aqui aguardando, né, até estar de fato liberado para a gente poder testar qual é o poder do June. Mas vem, pelo menos ali pela descrição do que eles dizem, um pouquinho além das outras, né? Já quer meio que ser um agente, conseguir resolver mais problemas do que simplesmente o Devin. É o Devin? É o Devin da JetBrains, eu acho. Pode né? ser. Agora, é engraçado que a aspas dele, tudo bem que ele fala que o desenvolvedor está no comando, está no controle, não sei o quê, mas aí bota assim, ó, você pode delegar e pode colaborar com ele. Ou seja, você vai ajudar ele, não é ele que vai te ajudar. Então, realmente, não é mais um copilot, né? Já tem um nome próprio, John, ou seja, daqui a pouco tem sobrenome, daqui a pouco tem CPF. Aí ferrou. E já é. Daqui a pouco ele tá aí, ó. Tá aí saindo com a tua mulher. Só falta isso. Ou com seu marido, porque não sei, né? June. Vai que a gente dá uma transformada e vira uma menina. June. Pode ser também, Agora, é justamente isso. Não é mais um assistente, é um agente de IA. Ou seja, você pode delegar tarefas, né? Então, essa parte de agente de inteligência artificial, você vê que está todo mundo falando sobre isso. Seja o Zuckerberg, seja o Jensen Huang, seja o Satya Nadella. O Satya Nadella falando pra caramba sobre isso. A gente até fez vídeo sobre isso. E agora o Sam Altman também. Vai ter uma noticiazinha ainda aqui no compilado para falar sobre isso. Então, a gente abriu a porteira. Eu acho que esse ano a gente vai ver muita coisa sobre agentes de IA, muita coisa falhando.
muita coisa também sendo utilizada e com sucesso. E cabe a gente olhar tudo isso aí e ver o que cabe pra gente realmente usar ou não, né? Pois é, usar aquela famosa frase, né? Separar o joio separar o joio do trigo. É. A frase é famosa, mas não conseguiu sair de jeito nenhum aqui, né? E registro de íris é banido na Europa. Você deve ter conhecido aí esse projeto. Sam Altman não é apenas o fundador da OpenAI, mas também é o principal idealizador do projeto World, que busca escanear e cadastrar a íris de todos os habitantes do planeta. O projeto já está oferecendo valor em dinheiro para cidadãos brasileiros que fizessem parte do seu banco de dados, e mais de 400 mil pessoas foram pagas em criptomoedas no Brasil. Porém, agora a iniciativa está com os dias contados na Europa. O problema está no fato do cadastramento ser irreversível e integrado a uma rede blockchain. Dessa forma, nenhuma informação pode ser apagada. De acordo com a legislação europeia, todo cidadão tem o direito de solicitar a remoção dos dados privados armazenados em meio digital. Mas aqui no Brasil também. Pois a lei também a fala sobre isso. A LGPD aqui também fala a respeito disso, né? Foram 20 meses de análise, mas o tribunal alemão determinou que a tecnologia não é segura. Ao contrário de senhas ou mesmo nomes, dados biométricos não podem ser alterados e autoridades do mundo todo questionam a força da criptografia utilizada para salvaguardar esses dados. A decisão é válida para todas as autoridades de proteção de dados da União Europeia. Porém, a proibição depende de ações individuais dos governos de cada país integrante. Portugal e Espanha já baniram o projeto, mas seus responsáveis seguem operando na Austrália e na Polônia. No Brasil, a Agência Nacional de Proteção de Dados investiga o projeto desde o ano passado, mas ainda não chegou a um veredito sobre o tema. Eu acho que só pelo fato de não dar para pagar, já caiu por terra aqui pela LGPD. Pois é. Não sei porque eles estão há tanto tempo assim olhando. Tanto assim. Exatamente. Então, tudo bem. Estão investigando ali quais são os benefícios, os malefícios, mas já quebra uma regra que é bem clara ali, né? Você tem que ter o poder dos seus dados e, se quiser apagar, você tem esse direito. E, nesse caso ali, entrou numa blockchain, como você apaga, né? Pois é. Além disso, você não pode remover os dados e você não pode remover a sua autenticação, como diz ali. Então, mesmo que for uma digital, a íris, né? Pois é, esse projeto ele visa algo assim, principalmente no futuro, que a ideia é que você consiga de uma forma única, mundial, através de uma orbe, né, que eles chamam, um círculo, assim, um dispositivo que acho que até todo como ele é construído e tudo mais, é até open source, tem um projeto, tem tudo liberado na internet. Mas você utiliza aquilo dali e uma vez que você colocou seus dados, entra numa blockchain e não tem jeito. E a ideia é que você, no futuro, consiga se diferenciar de qualquer tipo de robô, inteligência artificial, você provar que você é você mesmo e que você é humano. Então, esse é a ideia principal do projeto. E aí está associado a isso, com a blockchain, uma cripto que é o World ID, né? O valor que eles estão pagando no Brasil é o equivalente a mais ou menos uns R$700. E eles já fizeram o cadastro, vamos fazer as contas juntos aqui, de 400 mil pessoas no Brasil. Se essa galera converte e saca essa grana, isso daria, então, R$700 vezes 400 mil pessoas, 280 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu. No Brasil. No Brasil. Divide por 6 aí, o dólar, vamos dizer, pra gente, porque tudo bem, essas empresas são lá de fora, então cai um pouco esse valor. Bom, 46 milhões de dólares. Tem um investimento aqui só pra galera aí. E tá fazendo fila em São Paulo pra isso. Pois é, tem espalhado em vários locais. Eu fico um pé atrás, não sei você aí, me diz nos comentários, porque tudo bem, a gente pode pensar que, você tá aqui com o celular, cara, putz, tua íris, já foi. Sim, possivelmente, não vou nem questionar isso não. Mas, de qualquer forma, isso daí você está oferecendo todos os seus dados e a sua íris numa vez só para um projeto mundial e eu acho demais. Então, eu não tenho... O sistema é open source, mas provavelmente, aí eu tenho que verificar, é o sistema de leitura, tudo. Agora, acho que até o hardware, de como você constrói a orbe, acho que isso também está liberado. Está liberado. Agora, o uso efetivo de como vai ser utilizado, aí depende de cada empresa que estiver ali associada com eles. Isso aí provavelmente não vai ser aberto. Pois é, e principalmente os dados que estão lá. E aí ainda vem um outro ponto que a gente ainda não citou aqui, mas falou na matéria. A segurança desses dados. Ok, está lá numa blockchain? Tá, mas como é que é o acesso? Quem vai ter acesso? Como é que está liberado? Todo mundo vai acessar os seus dados? É bem complicado, né? Porque se no futuro isso for usado para
para justamente fazer pagamentos como uma carteira ali associada na cripto deles. Então, teoricamente, você pode transferir seus valores ali para lá e você fazer seus pagamentos, né? Então, a segurança passa a justamente fazer parte disso. Então, no caso de criptografia dos dados da íris, tudo, isso tem que de alguma forma, tá claro também qual nível de criptografia é utilizado, né? Agora, diz aqui se você fez a leitura, se você recebeu a grana, se você está satisfeito, ou se você nunca tinha ouvido falar desse projeto. Diz aqui pra gente. Olha só, erro de DNS no Mastercard permaneceu ativo por 5 anos. Felipe Caturegli, fundador da consultoria de segurança Serales, descobriu um erro potencialmente perigoso na forma de como a operadora Mastercard lidava com transações de crédito, um domínio escrito errado no código de configuração de DNS. A falha permaneceu escondida por 5 anos e poderia ter sido utilizada por agentes maliciosos para interceptar praticamente 1/5 de todos os dados transferidos de transações com cartões Mastercard. A empresa depende de 5 servidores de DNS da Akamai. Porém, sua aplicação continha um endereço errado em um deles no código. Em vez do endereço terminar com akm.net ou .net, como todos os outros, o endereço terminava com akm.ne no final do domínio. Na prática, qualquer um com conhecimento do endereço original poderia registrar o endereço incorreto e passar a receber requisições. Caturegli gastou $300 do próprio bolso para registrar o tal domínio. O top-level domain.ne pertence à Nigéria e Caturegli levou 3 meses para completar a operação e configurar um servidor de DNS no domínio. Segundo o pesquisador de segurança, o servidor estava recebendo diariamente milhares de requisições vindas de todas as partes do planeta. O consultor alertou a Mastercard sobre o incidente e ofereceu controle sobre o domínio. A Mastercard afirmou que já estava ciente do problema e que não representava um risco para as suas operações. Como assim, cara? Porém, Caturegli afirma que o erro de configuração já foi corrigido. Ou seja, alguém digitou errado, falhou um teclado de alguém e aí acabou configurando, porque são vários endereços e deixaram um ali. Provavelmente ninguém criou um teste para testar todos esses DNS. Ninguém percebeu o raio do T que estava faltando ali no domínio. E olha só o problema. E você vê, 5 anos depois, ele criou o domínio, conseguiu, ainda levou 3 meses para configurar tudo e passou a receber tudo. E a empresa nega. Nega, fala que não, isso aí não tinha problema. Como não? Ele recebeu 1/5 das transações. Olha o nível, cara, de insegurança que pode acontecer nas empresas, que a gente às vezes não tá nem ligado, né? E uma bobeira de configuração de DNS. Como que alguém dentro da Mastercard, eu não consigo entender, como alguém dentro da Mastercard não testou isso. Não testou, configurou e não testou. Não dá. Aí o cara fez, disse que recebia milhões de transações. Provou que estava recebendo. Bom, pelo menos agora corrigido, deve melhorar a performance, que agora vai ter mais o servidor que não estava funcionando. Vai parar de voltar com que erro. Provavelmente, quando era acionado, dava algum erro, aí ele testava novamente. A performance da Mastercard agora já deve estar topzona. E a OpenAI lança Operator, o seu agente de IA para automação. A OpenAI apresentou Operator nessa semana, um agente de inteligência artificial capaz de realizar tarefas de forma autônoma utilizando um navegador web. Ele foi projetado para simplificar o trabalho ao assumir atividades por você. O Operator é impulsionado pelo novo modelo, o Computer Use Agent, na sigla CUA, que combina a visão do GPT-4o com um raciocínio avançado, permitindo interação como uma pessoa faria. No momento, está disponível para usuários Pro dos Estados Unidos, em operator.chatgpt.com, com planos de expansão para o ChatGPT e APIs em breve. Essa novidade pode revolucionar a maneira como empresas e indivíduos automatizam suas tarefas, desde reservar viagens até gerenciar dados. Agentes de IA como o Operator representam o próximo nível de produtividade. E como ele funciona? O Operator pode enxergar através de capturas de tela. Caramba, isso vai ser louco, hein? Pois é. E interagir, utilizando todas as ações permitidas por um mouse e teclado com um navegador, permitindo que ele execute ações na web sem a necessidade de integrações de APIs personalizadas. Pois é, porque uma vez que ele consegue acessar a sua tela e mexer no seu mouse, não precisa de nenhuma API, né? Ele vai usar ali como se fosse, de fato, um usuário final utilizando. Lembrando que, a princípio, você abre o navegador,
dá acesso ali para ele ao navegador e aí o operator, né, do domínio vai conseguir. Eu acho que um próximo passo seria ter uma aplicação na máquina e aí ela é que faz esse papel. E aí, ao invés de ficar navegando em coisinhas, selecionando palavra, preenchendo formulários e identificando coisas que você está navegando, operar realmente a máquina em si, né? Aí, pensando nessa sua linha aí de evolução, né? Uma vez que está na máquina, num aplicativo, ela pode ser inicializada no mesmo momento que o sistema operacional inicializa e a partir dali você já tem ele o tempo todo funcionando na sua máquina. E aí é que o caldo entorna. Imagina só, você ter o tempo todo ali alguma coisa disponível que pode mexer no seu computador como se fosse você e capturando todos os dados da sua tela. Eita, nós. E aí, é bom? É, interessante, pode ajudar em muitas coisas, mas putz, grilo, hein? É muita informação disponível, né? É praticamente um malware pessoal que você vai ter com uma capacidade praticamente infinita de... É um malware autorizado por você a fazer, se passar por você. E aí, o que você acha do operator? Esse subdomínio, né, foi registrado há alguns dias atrás. O pessoal que fica monitorando essas coisas já soltou isso na internet e agora, dias depois, eles anunciaram isso. Cara, eu acho que acaba sendo o futuro realmente, né? Ela lançou, por exemplo, você consegue agendar tarefas, né, para o ChatGPT. Uma coisa que eles lançaram tem pouco tempo. Então você consegue criar prompts ali e agendar aquilo para outras coisas, né, que você for fazer. Agora, com essa leitura de tela, né? É possível, sim, mas tem que ver se realmente isso vai ser performático, né? Porque não vai ser todos os computadores que vão aceitar isso. E nem todos os navegadores, né? Isso deve ficar pesado também para verdade, né? Porque de alguma forma ele vai ter que processar tudo que ele está vendo ali, interpretar e conseguir fazer a ação. Então, tá bom. Principalmente no primeiro momento, não acredito que vai ser tão performático e incrível quanto a gente ali resolvendo a situação. Eu entrei aqui em Operator e realmente não está disponível para a nossa região, mas vamos ver cenas dos próximos capítulos. Lembrando que essa iniciativa não é da OpenAI, eles não inventaram isso, a Microsoft tem isso também, a NVIDIA está com isso também. Várias empresas agora, quando você fala em agentes de IA, o próximo passo é isso, é você dar autorização para mexer no seu computador, mexer nas suas aplicações. O próprio Copilot também já está se metendo no seu código, né? Ele não gera solução no chatzinho, ele enfia o código dele já na sua IDE, aí você tem que autorizar. Daqui a pouco você não tem que autorizar, daqui a pouco você tem que pedir para mudar. Eu posso mudar? Mexer no meu código? E aí ele diz, não, isso aqui... Não, você não sabe mais do que você não está entendendo os requisitos, né? Ou seja... E aí, vamos chegar nesse ponto? Tá ficando complicado. Aí daqui a pouco você tem que ter um orb lá para você ler, dizer, não, eu juro que sou eu, vai, autoriza a mexida no código. Vamos ver o que vai rolar aí. E para continuar nessa treta aí, ó, de IA, a gente gosta de falar de programação, né? Mas IA tá nesse mundo, tá entrando no mundo de todo jeito e no mundo do back-end também, né? A gente mostrou nessa semana o vídeo em que o Satya Nadella fala literalmente sobre o fim do back-end que vai colapsar. E aí depois, numa outra entrevista, um mês depois, ele não fala exatamente isso. Ele tenta explicar um pouco essa situação, porque todo mundo caiu em cima dele, né? Que história é essa? Mas como assim? Como é que isso vai funcionar? Não sei o quê. Então ele tentou ali explicar um pouco melhor o que ele quis dizer com isso e nós trouxemos tudo detalhado, incluindo a nossa opinião, nesse vídeo dessa semana. Mas, no fim das contas, essa coisa de alterar o back-end e jogar toda a lógica de negócio, todas as regras de negócio para dentro de um agente tomar conta, nas duas entrevistas, quando você ouve ele falando e tentando explicar, fica confuso. Por mais que eles saibam o que eles estão fazendo, tá? Por mais que você acredite que isso também vá tomar conta do back-end, vai substituir tudo, ele não conseguiu vender o peixe ainda, tá? Tá muito confuso. Eu falei com o Gabriel, sabe aquele amigo que chega assim, cara, vamos esse final de semana, vai ser muito maneiro, você... Tá, vamos onde? Não, vai ser legal, cara, você vai se divertir, a gente vai curtir pra caramba, não sei o quê. Tá bom, mas pra onde é que é? Qual é o dia? Qual é o horário? O que nós vamos fazer? E a pessoa não fala, só fica nessa. Essa foi a sensação que ele me deu. Ele falou que é maneiro pra caramba, mas não me disse nada, entendeu? Eu tô esperando ainda. Então vamos ver o que a galera comentou sobre esse vídeo. Ó, o Nelly Júnior BR disse, eu não sei se no back-end, mas no front-end, por exemplo, eu já tenho uma loja virtual que possui um avatar recepcionista por IA, que tira dúvidas dos nossos consumidores e até mesmo realiza as vendas. Só toma cuidado para não acontecer igual lá nos Estados Unidos, né? Que conseguiram convencer a IA de que podiam comprar um carro com $1, mas fora esse tipo de problema...
Sim, eu acho extremamente viável, né? Você conseguir implementar isso para esse tipo de assunto no front-end. Então, isso daí eu acho que vai ser uma quebra de paradigma. A gente vai começar a ver cada vez mais esse tipo de interface, né? Então, realmente, a parte da interface eu acho que vai dar uma revolução realmente, mas em nem todos os casos eu vejo, nossa, é muito mais rápido você digitar num chat do que num formulário. Por exemplo, esse dia mesmo, agendamos a revisão do nosso carro. Antes era o quê? Era um formulário pré-preenchido, porque eu já tinha feito antes. Então, eu simplesmente ia lá e ia completando os dados do carro, meus dados pessoais, e agendava lá. Já havia muita coisa preenchida. Agora, a concessionária passou a fazer via WhatsApp. Poxa, legal. Aí eu pergunto assim, o que você quer? Digita 1 para agendar, 2 para não sei o quê. Aí você fica lá, tá bom, agendar. Aí cada um, né, você vai falando, pô, é um chatbot, isso aí já é normal, tudo bem, beleza. Aí você fala, digite seu nome completo. Não. Digita mais o quê? Não. Digita mais o quê? Aí você tem que ficar interagindo. Quando o certo nesse caso seria assim, preencha aqui, seu nome, e eu preencho tudo de uma vez só. E eu não consigo reaproveitar os dados, sempre eu tenho que preencher tudo do zero. Ou seja, eu gastei mais tempo, nesse caso, num chat, do que num formulário lá, para fazer o agendamento. É melhor? É pior? Nesse caso, para mim foi pior, a experiência foi pior dentro de um chat. É isso que a gente tem que saber. Olha, algumas experiências vão ser melhores, outras não. O Carlos Augusto Alves, nesse vídeo também, verdade que ninguém quer aceitar. Interfaces clica, vão morrer e assistentes são o futuro. Então as interfaces serão conversacionais. Então, a gente... Cai no mesmo caso aqui que a gente conversou, caso. né? E sim, foi o que o Gabriel falou, eu também acho, cara, que algumas delas, de fato, vão mudar bastante. Então, essa ponta ali do front-end vai ter uma quebra interessante de paradigma. O Robson Coutinho, TI, falou assim, atualmente os agentes usam tools para se conectar às bases de dados e etc. As tools são back-end, ou seja, back-end não vai morrer, a dinâmica vai mudar. Algumas camadas vão morrer, mas outras vão nascer. Por exemplo, os guardrails e etc. E de qualquer modo, os LLMs são também um tipo de back-end. Eles ainda precisarão de uma interface com os humanos, o front-end. Então, a única coisa que muda é a dinâmica. Ou seja, aí ele já falou que o front-end vai permanecer, vai mudar. Não deixa de ser também, o LLM é uma camada de back-end, mas é que a gente não vai ter o controle, a gente vai imputar os nossos dados ali e ela vai ter ali um treinamento para fazer a entrada e a saída dos dados, né? Tá vendo? Ele já tem uma outra visão. Mas, por exemplo, vai ter que existir realmente uma camada ali entre a parte de agente e os LLMs e o banco de dados, né? Porque, por exemplo, se a gente usar num banco de dados relacional só as constraints, como restrições de entrada e saída, toda a validação feita direto no banco de dados, pode ser que para um tipo de sistema funcione, um outro não, depende muito da regra, né? Um intermediário de uma camada realmente preparada para esse acesso ao banco de dados, a princípio parece soar bem, né? E o Luke Dyer falou assim, essa declaração foi no mínimo infeliz, por ir de encontro com o que eu acredito ser um dos mais lucrativos produtos da Microsoft hoje em dia. Nesse caso, os produtos e serviços da sua Cloud Azure, com base em SaaS. Não que a utilização de agentes não seja uma tendência, mas o descarte dessa camada que contempla tantos serviços é um tiro no pé. Verdade, não discordo também não. Não, ele mesmo já se desfez nessas declarações do próprio Excel, muitas vezes, será que você precisa do Excel? Agora, eu acho que ele está olhando um pouco mais no futuro também, porque ele está vendo que mesmo os serviços que o Azure presta e produtos da Microsoft podem entrar em obsolescência. O próprio Excel e todo o pacote Office caiu muito quando surgiu o Google Docs, por exemplo, e outras soluções em nuvem, né? Os SaaS, para esse tipo de solução. Você tem o pacote Office instalado na sua máquina ou você usa tudo no navegador? Eu já migrei há muitos anos. Quando eu preciso abrir um XLS ou um PPT na próprio computador, eu vou para o pacote free lá, né? Uma solução free. Pois é, querendo ou não, a Microsoft tem que pensar dessa forma como ela fez no passado e ir se reinventando para continuar ali pertencendo a esse ecossistema, né? Então, talvez seja isso que o Satya Nadella esteja fazendo também nesse momento. Agora, a Microsoft está investindo tanto, mas tanto, não só na OpenAI, mas na construção de muitos data centers pelo mundo. A gente foi no Microsoft AI Tour aqui, a gente ficou há
3 metros de distância do Satya Nadella, e ele falou sobre investimentos aqui no Brasil de 14 bilhões para também infraestrutura de data center, ou seja, ele está investindo no mundo inteiro. E então a Microsoft está completamente apoiada nesse tipo de tecnologia. Não tem como ele desacoplar disso agora, senão seria uma queda muito grande, né? E o Gustavo falou assim, esse cara aí fumou uma... Vou ler isso, Gabriel, agora. Pode falar. Ele fumou uma bosta de vaca. Ele acha que os devs vão passar seus algoritmos que geram aquelas requisições SQL enormes para uma IA. Se dermos liberdade, ela pode expor ao usuário até o que não devia. E se não dermos, não serve muito para nada. Me parece que ele quer meter IA onde realmente não cabe. Pronto, cai no que o Gabriel falou. Poder fazer com IA pode, mas será que precisa? Então, mas ele falou uma coisa muito importante, além da bosta de vaca, sobre permissões de dados. Isso é uma coisa importantíssima dentro das empresas. Eu trabalhei em banco, por exemplo, trabalhei no BNDES, e lá, para eu conseguir criar uma view, na própria GE também, trabalhei na General Electric, para eu criar uma view, eu tinha que, às vezes, requisitar por que você precisa desse campo. A sua aplicação tem necessidade, precisa ser nesse formato, por que precisa dessa informação? Ou seja, tinha que realmente justificar porque tudo era muito bem controlado. Se você simplesmente pega um agente de IA e dá acesso a ele sem esse controle, mas provavelmente eles estão pensando nisso também. Claro, tem que pensar nisso. Existe solução justamente para você poder validar o grupo de usuário, porque tá bom, a IA vai ter acesso àquilo tudo ali, mas cara, se eu sou do RH, eu vou acessar uma coisa, se eu sou do financeiro, eu vou acessar outra. E se eu sou cliente, vai acessar uma completamente diferente. Então já existe solução para justamente tomar conta desses dados, né, o de acesso. Mas, de fato... É uma preocupação a mais a se ter, né? Porque até que ponto você consegue ludibriar, até que ponto você consegue se passar por outra pessoa. Então, tem que ter toda essa camada de segurança e extra. Mas que, assim, já é um desafio mesmo hoje em dia, né? Então, para você ter ali com as aplicações. Então, vamos pensar o seguinte. Se o back-end morrer, vai surgir muita oportunidade para quem trabalha com DA, com DBA e que trabalha com segurança. Verdade. No mínimo. Nossa Senhora, imagina só. Todo mundo que migrar para esses agentes de IA de cara, assim, desse jeito, vai ter que ter uma camada de segurança muito maior do que já existe hoje. Pois é, e como você falou ali, o banco de dados é a última barreira ali para a entrada dos dados ali nele. Então, você, através das regras do próprio banco de dados, vai ter que validar tudo que está vindo da IA. Ou a IA vai ser capaz de validar tudo isso, porque, né, a partir do momento que morre ali o back-end, que é quem faz essa barreira principal... Caramba, cara, a gente vai ter que mudar muita coisa em banco de dados, né? Porque a gente realmente, às vezes, terceiriza. Você não coloca alguma barreira mínima aqui de tipo, de formato de dados, mas, porra, é o back-end que faz essa trava, né? Quando a gente ouve os CEOs, de uma forma geral falando, parece que as soluções são sempre muito triviais, assim, mas, na verdade, no dia a dia, na vida real, nunca é trivial. E isso aí é o que gera as oportunidades de mercado, não é verdade? E olha só, a gente separou mais um desse vídeo. E preste atenção, porque esse aqui é importante. Ó. O Éder Souza. Olha, eu trabalho com automação industrial e nós estamos desenvolvendo uma aplicação que une PCM, que é o Planejamento, Controle, Manutenção, Automação e Laboratório. Dentro disso, estamos implementando IA generativa para abrir e fechar ordens de serviço, para gerar relatórios de análises laboratoriais e várias outras automações no ambiente industrial. Agora, tem um detalhe importante. Não faz sentido colocar um agente de IA para se conectar diretamente ao banco de dados. O ideal e mais eficiente em termos de desempenho é ter uma API intermediária. No nosso caso, usamos Go, que é bem rápido e seguro para esse tipo de integração. Outra coisa, IA generativa não é a melhor solução para lidar com grandes volumes de dados. O que nós estamos fazendo é gerar os dados usando modelos matemáticos na API. E aí a IA generativa entra para interpretar e contextualizar essas informações de forma que a gente precisa. Cara, até aí, perfeito. Exatamente. Na minha visão, quem trabalha com sistemas hoje tem que continuar investindo em back-end, mas também precisa aprender a usar APIs de IAs pagas, como o ChatGPT, Gemini, Hugging Face e etc. Só que, acima de tudo, tem que estudar engenharia de prompt, porque isso muda completamente a forma como você interage e extrai informações de IA. Aqui na nossa aplicação, por exemplo, usamos a API da Olama com os modelos do Phi 4 para gerar relatórios bem detalhados. Só que rodamos isso uma vez por dia às 6 da manhã, quando o servidor da empresa está mais tranquilo. Para consultas rápidas, usamos Gemini, o que mantém o custo baixo, já que o ambiente industrial só gestores, supervisores e gerentes acessam esse tipo de informação. Na minha opinião,
Então, agentes de IA não vão substituir back-end, mas eles são uma ferramenta poderosíssima para complementar e otimizar a forma que o usuário final vai interagir com o sistema. O segredo é saber integrar as tecnologias do jeito certo. Cara, ou seja, muito olha bom, o case né? dele, que legal, tá vendo? Então, usa vários modelos diferentes, usa como uma camada, mas ele sabe que a parte do back-end, a parte de interação com o banco de dados, volume de dados muito grande, é muito mais complexo de se fazer. Ou seja, ele conseguiu explicar no nosso comentário aqui muito melhor que o Satya Nadella. Também acho, ele convenceu muito mais, viu? E mostrou de uma forma prática. Até outra coisa que a gente discute aqui, esses dias que a gente estava num evento lá na TOTS, a gente conversou com outras pessoas também a respeito disso, que muito se fala hoje das LLMs e da IA generativa. E, cara, ela não é a solução para tudo. Então, às vezes, você vai pensar num modelo gigante para você resolver um problema que é um modelo matemático que resolveria, né? Então, todas essas nuances aí têm que ser estudadas e para ser implementadas da forma correta, como ele disse, né? Agora, ó, tem mais comentários aqui, ó. Lá no Elasticsearch, Dicionário do Programador, o Federal 3, ó, disse: eu estou aprendendo muito com os vídeos do Dicionário do Programador. Puxa, obrigada. Que delícia ouvir isso, ó. E temos aqui também comentários do compilado passado, de corte também do compilado, ó. O César Marinho, RJ, disse: a VMware sabe que está falida. O que faz? Aumenta o preço. Quem puder sair, sai. Quem não puder, fica e paga mais caro. Eles vão fazer isso até que não sobe ninguém e eles tenham que fechar. Já sabem disso, né? Pois é. Olha a notícia aí isso, né? dessa semana. Exatamente, complementou ainda o que você disse aqui, né? E o Edson Souza falou assim: acho o Angular muito grandão, tipo um ônibus para uma pessoa solteira. Hashtag insider, hashtag vem camisa. Achei ótimo. Um ônibus para uma pessoa solteira. O Vinícius disse também no compilado passado, ó, sou do grupo que ouve podcast na academia e ou no caminho para trabalho. Hashtag vem camisa, hashtag insider. Ah, me diz aí você, de qual grupo que você é? Você é da caminhada, do trabalho, da louça, da faxina? E o Matheus Nunes disse: mano, como o povo comenta pro sorteio e não fica ligado, hein? Isso é um desrespeito escancaroso. Enfim, hashtag vem camisa, hashtag insider, hashtag vocês são demais. Poxa, obrigado. Então, ó, gente, fica de olho aí, viu? Quem tá sendo sorteado, entre em contato comigo. Semana passada já entraram em contato, mas tem alguns outros sorteios aí que estão pendentes, hein? Alex Vicente, vocês divulgam um café especial, mas são leigos no assunto. Café especial se degusta sem açúcar. Eu tomo sem açúcar, tá? E à medida que ele vai esfriando, vai ficando melhor. Solta sabores. Pô, meu tá bem gelado agora. Não, completamente gelado. E olha, eu sei, o pessoal da Vero deve querer me bater de vez em quando lá, porque eu continuo colocando açúcar no café, gente, me julguem. Acontece, é a vida. É gosto, mas gente, isso não quer dizer que a gente não possa tomar café especial. Exatamente, gente, e o café é muito mais gostoso, entendeu? Então, assim, minhas papilas gustativas já acostumaram com esse café especial. Mas vou te falar, Alex, eu concordo com você. A Vanessa não deveria estar tomando com açúcar. Eu concordo com você, mas eu continuo colocando açúcar. E agora chegou o momento do sorteio para você que comentou no episódio passado e vai levar uma camisa do compilado. Como é que faz para participar, Vanessa? É só comentar, né? É só comentar, você já falou. Comentou num episódio, no episódio seguinte você tá concorrendo. É simples assim, só não vale xingar as nossas mães. Aproveita então o ensejo e já se inscreve no canal do Compilado no YouTube, se você ainda não é inscrito. Já passamos aí dos 30 mil inscritos e estamos aí no objetivo aí de chegar aos 100 mil, né? Poxa, eu quero uma plaquinha aqui do Compilado, né? A gente merece, né, Gabriel? Poxa, já são 3 anos aí, vai fazer 4 anos esse ano do Compilado. Então, se inscreve aí se você ainda não inscreveu. Vamos ver quem ganhou. E foi o André Jacon, ele disse, que sirva de estímulo para a comunidade buscar CMS mais parrudos e com menos problemas de segurança. Aqui no Brasil, mesmo tem diversos projetos que vale a pena dar uma olhada, como é o caso do PageFace CMS. Deve ser Page, né? Que vem tomando forma e é 1 milhão de vezes menos bugado que o WordPress, consome menos recursos, etc. Olha que legal. Interessante, não conhecemos esse CMS, deu para perceber, porque a gente não sabe nem exatamente qual é a pronúncia dele. Vamos dar uma olhada no projeto e eu vou entrar em contato com você através do seu próprio comentário e você manda suas informações para contato@códigofonte.com.br. Isso aí, parabéns, você levou a camiseta do compilado. Espero que você tenha curtido aí esse episódio. Ficou um pouquinho longo, a gente trouxe uns comentários, assim, acho que relevantes para a gente ainda falar sobre agente de IA, essa coisa de fim de back-end, etc, né? Pois é, para você que reclama que a gente traz inteligência artificial sempre, não teve como fugir, né? A gente quase não teve notícia de IA, mas no final das contas tivemos que falar da bendita da IA. Então, uma ótima semana para você e a gente te espera no próximo episódio. Até lá, tchau, tchau. Tchau.